Olá pessoal, eu sou o Alexander, sou doutorando do LACER e vou iniciar com vocês o conteúdo de estrutura cristalina. Então nós vamos estudar os tópicos de introdução até direções e planos cristalinos. Aqui então vocês têm novamente aquele triângulo da relação entre a estrutura, propriedades e processamento, né? Vocês estão ainda aqui na parte da estrutura, né? Estudaram a estrutura atômica e agora vão estudar a estrutura cristalina. E esses parâmetros, eles são muito importantes, né? Esses parâmetros estruturais têm relação direta com algumas propriedades de interesse tecnológico. Então, por isso são muito importantes. Então, vocês estão avançando no conteúdo dessa parte estrutural. Nós vamos falar de células unitárias, parâmetros de rede, densidade planar, distâncias interplanares. E aqui nós temos em destaque, técnicas, que trabalham nessa escala nanométrica, que é a difração de raio-x e a microscopia de transmissão eletrônica, o MET. E essas são técnicas de caracterização a nível estrutural. E vale ressaltar a importância do tema ali de ciência dos materiais, que ele faz essa união entre ciências naturais e aplicações de engenharia, Essa parte estrutural dos materiais ela vai implicar em propriedades de interesse de engenharia, que é o que nos interessa no final das contas. Então, as propriedades dos materiais, elas estão diretamente associadas à sua estrutura cristalina. Então, por exemplo, alguns materiais eles são mais dúcteis do que outros, e essa diferença ela está no arranjo cristalino e resulta em uma diferença no comportamento mecânico. Então, por isso eu consigo entender por que o metal A e o metal B eles têm diferentes limites de escoamento, têm diferentes tensões máximas, diferentes tensões de ruptura, têm diferentes alongamentos. E o motivo do material cerâmico ser frágil, isso vocês já viram anteriormente, que tem tudo a ver com a natureza da sua ligação química. Mas quando a ligação química é a mesma, como no exemplo desses dois metais, agora então entra em jogo a distribuição dos átomos no espaço tridimensional. Além disso, materiais de mesma composição eles também apresentam diferenças significativas nas suas propriedades. Por exemplo, o diamante e o grafite eles têm a mesma composição química, ou seja, o carbono. Mas eles apresentam, nas suas estruturas, elas conferem a eles propriedades bem distintas entre si, sendo o diamante um dos materiais mais duros conhecidos, o material mais duro conhecido, na verdade. E o grafite ele apresenta excelentes propriedades de lubrificação e condutividade elétrica. Aqui nós também temos o nitreto de boro, que na sua forma cúbica ele apresenta extrema dureza, sendo inferior só apenas à dureza do diamante em temperatura ambiente. Também temos as mudanças no arranjo cristalino do ferro, o ferro abaixo de 912 graus Celsius, nós temos o ferro alfa, ou também conhecido como ferrita, e acima dessa temperatura temos o ferro gama, também conhecido como austenita. E essa diferença nesse arranjo, um para o outro, mesmo composto pelo mesmo elemento, mesmo composto pelas mesmas ligações metálicas, conferem propriedades distintas para ambas essas estruturas. Então a gente pode dizer que a diferença no comportamento mecânico de um material sólido é definida no arranjo atômico e, consequentemente, na sua estrutura cristalina.
Então, todos os materiais, eles são compostos por átomos que se organizam em partes, né, para formar um todo. E essa organização, né, ela é observada nas estruturas sólidas, né, ela pode ser ordenada, então a gente chama ela de cristalina, ou aleatória, que a gente chama de amorfa. E aqui a gente tem um exemplo, né, de uma estrutura ordenada, né, ela obedece aqui um certo padrão, né, um certo ordenamento, né, uma organização, e ela se repete ao longo de toda a rede. Né? Então existe uma ordem, existe uma organização nessa estrutura. Né? O mesmo já não acontece nesse segundo caso, né, que mesmo tendo uma certa semelhança aqui, existe, não existe, né, não obedece uma organização padrão ao longo de toda a estrutura. E nesse terceiro caso, não tem nenhum tipo de ordenamento. Então, nós podemos dizer que um sólido cristalino, ou um cristal, que é o nosso primeiro caso aqui, esse primeiro caso, ele agrega ordenamento periódico aos átomos a longo alcance, ou seja, em toda a rede cristalina, formando uma estrutura cristalina regular. Né? Aqui a gente tem informações complementares, né, acerca dos conceitos de alotropia e polimorfismo. Né? Então vocês já viram antes que alguns materiais, né, eles têm mais de uma estrutura cristalina e dependem, né, da temperatura e pressão para que ocorra essa mudança estrutural. Né? Como temos o caso aqui do carbono, né, e do ferro, que tem essas diferenças, né, nessa estrutura. Né? Então, para o mesmo elemento químico, né, que é este caso aqui, né, desses dois exemplos, esse fenômeno é chamado de alotropia. Né? E quando eu estou trabalhando com compostos, que é o caso aqui do óxido de zircônia, esse fenômeno é chamado de polimorfismo. E essa estrutura, né, ela apresenta, né, em cada mudança isso aqui, de fase, ela acontece uma variação no volume. Esse composto, né, ele é utilizado, por exemplo, para fazer cerâmicas denominadas ZTA, né, que é alumina dopada com zircônia, e essa configuração, né, de aumento de volume mediante tensões, né, promove o surgimento de solicitações internas na cerâmica, né? E essas solicitações internas, essas tensões internas, elas vão atuar defletindo fissuras causadas por tensões externas. Isso vai resultar em aumento de resistência para essa cerâmica. Então aqui a gente vê mais um exemplo, né, da importância dessa parte estrutural, né, que ela tem bastante relação com as propriedades dos materiais. Então, continuando, estão falando de estrutura cristalina, né, que ela tem um arranjo regular, uma simetria, que ela vai se propagar ao longo de várias direções aqui, tridimensionalmente. Né? Então, a menor porção dessa simetria, dessa estrutura, que representa um todo, né, que tem todas as características de toda a rede, é o que nós chamamos aqui de célula unitária, né, que é essa menor porção aqui, que é a nossa célula unitária, e ela tem essa menor porção de simetria, ela se repete ao longo de toda a rede cristalina. Então, o conjunto dessas células unitárias, várias células unitárias, uma ao lado da outra, é o que forma toda a nossa rede cristalina. Então, a rede cristalina ela é formada por átomos, né, que se repetem regularmente. E, então, na rede, na nossa rede cristalina, né, a relação com os vizinhos ela é constante. Né?
As distâncias definem os parâmetros de rede, né? E também, né, os ângulos entre as arestas. É isso porque eu estou trabalhando com uma célula unitária que é formada em 3 dimensões. Ela vai ter 3 dimensões. Então aqui eu vou ter um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. E eu também vou ter ângulos entre esses eixos, né? E isso tudo, né, esses parâmetros aqui vão me dar condições para eu definir o meu cristal. Então, eu vou poder definir o meu cristal, né, em um dos 7 sistemas cristalinos que integram as 14 redes de Bravais, né? Então, ele vai poder ser do sistema cúbico, né, que o nome já é bem sugestivo, é um cubo, ou seja, todas as dimensões, né, suas 3 dimensões, elas são iguais entre si, e os ângulos entre as arestas são iguais entre si, iguais a 90 graus. Aqui eu tenho 3 tipos de configuração possível, né? Simples, face centrada e corpo centrado. No sistema tetragonal, né, eu tenho 2 dimensões que são iguais entre si e uma dimensão é diferente, né? Pode ver aqui, ele é mais alongado. E os ângulos entre as arestas são iguais entre si e iguais a 90 graus. Nesse tipo de sistema eu tenho 2 configurações possíveis, simples ou corpo centrado. No sistema hexagonal, né, os átomos eles se posicionam aqui na base, né, formando um hexágono. No sistema triclínico, né, todas as dimensões elas são diferentes entre si, e os ângulos também são diferentes entre si, diferentes de 90 graus. No sistema ortorrômbico, né, eu tenho todas as 3 dimensões, elas são diferentes entre si, e os ângulos das arestas eles são iguais entre si e iguais a 90 graus. E aqui eu tenho 4 possíveis configurações: simples, base centrada, corpo centrado, face centrada. No sistema romboédrico, todas as dimensões elas são iguais entre si e todos os ângulos eles são também iguais entre si, mas eles são diferentes de 90 graus. E por fim, no sistema monoclínico, todas as dimensões, as 3 dimensões são diferentes entre si e 2 dos ângulos são iguais entre si, iguais a 90 graus, e um dos ângulos é diferente de 90 graus. Eu tenho 2 tipos de configuração, simples e de faces centradas. Então encerramos aqui essa primeira parte e o próximo assunto vamos continuar falando de estrutura cristalina, células unitárias. Muito obrigado.